Olá, terceiro ano, como que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Nas nossas aulas de biologia, nós finalmente entramos no corpo humano e a gente está falando sobre nutrição e digestão. Na última aula, a gente falou sobre alimentação, obtenção de energia, relembramos aí sobre quais são os órgãos do sistema digestório, né? Que a gente aprendeu lá no fundamental. Olha quanto tempo, oitavo ano, a gente aprendeu isso junto, não foi mesmo? E a gente então tá aqui, ó, livro 360, Nutrição e Digestão, capítulo 21.2, página 688. Mas na verdade hoje a gente já vai começar as etapas da digestão humana. Então aqui, ó, a página 691, tá? Pra gente acompanhar juntos. Então a gente relembrou na página 692 quais são os órgãos, tá? Pedi para quem não se lembrava dos órgãos direitinho, olhar aqui esse esquema que a gente tem com todos os órgãos. O alimento entra pela boca, vai sair pelo ânus e tem todo esse caminho do tubo digestório. E temos também as glândulas anexas, que são muito importantes. E a digestão em si, falamos na última aula que a gente separa em dois tipos de digestão: digestão mecânica e digestão química. Porque quando a gente fala de digestão, a digestão é a quebra dos alimentos em partículas menores. A digestão química é quando essa digestão, a digestão se dá pela atuação de enzimas. Então eu tenho uma enzima fazendo essa quebra. Já a digestão mecânica é quando essa quebra é mecanicamente. Então pode ser por trituração, pode ser por raspagem, pela mastigação, pela contração dos músculos que estão fazendo, então ajudando, né, a espremer esse alimento, empurrar esse alimento. A gente falou que esse empurrar o alimento são os movimentos peristálticos, né? Na página 692 a gente tem aqui, ó, a figura que nos mostra o movimento peristáltico empurrando para baixo, né? Até falei para vocês, né, quando a pasta de dente está no fim, a gente vai empurrando assim a pasta de dente, é isso, né? O músculo vai empurrando o alimento numa direção única, né? Da boca pro fim do tubo, porque entra por um lado e sai pelo outro, né? Não é para voltar. Quando volta é porque a gente vomitou e isso muito ruim, não é para voltar. Então hoje, gente, a gente vai começar a falar sobre as etapas da digestão humana. Lembrando que a digestão química e mecânica ocorrem sempre ao mesmo tempo em todos os órgãos, né? Desde o início na boca até o fim, a gente vai estar falando então das etapas ao mesmo tempo. Os movimentos peristálticos ocorrem em todo o tubo, tá? Então, quando a gente fala de digestão humana, vamos lembrar que a digestão ela é essencialmente extracelular e vai ocorrer dentro do nosso corpo, né? Então, ela é intracorporal, dentro do tubo digestório, mas ela é extracelular, fora da célula, tá? Então, não confunda intracorporal com intracelular, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, intracorporal, dentro do corpo, mas extracelular, fora da célula. Então, a nossa célula vai absorver os nutrientes completamente digeridos já, tá? Então, vamos começar pela boca, né, gente? Então, na boca, os alimentos são fragmentados com a ajuda dos dentes. Então, nós temos dentes especializados em cortar, triturar, rasgar, mastigar. Gente, temos dentes especializados. Então você tem aqui os dentes que cortam, você tem os caninos que não são tão assim especializados em rasgar por conta da nossa alimentação, mas eles eram especializados em rasgar. Você tem, né, os dentes especializados em mastigar, né? Então nós temos dentes especializados que vão fazer essa primeira mastigação, trituração dos alimentos, digestão mecânica. Mas nós temos as glândulas salivares que secretam saliva e daí com o auxílio da língua a gente vai fazer a mistura do alimento com a saliva. Não é algo consciente que você fica, nossa, mistura, mistura, mistura e a língua vai mexendo, né? Ninguém fica consciente dos movimentos da língua, gente, mas a língua tem um papel essencial na mistura do alimento com a saliva. Então a língua também faz parte
dessa mistura, então mecânica, digestão mecânica que está acontecendo aí, tá? E daí você está misturando o seu alimento com a saliva. A saliva, ela é composta de água e uma enzima. Essa enzima é chamada amilase salivar, ou um outro nome que ela tem é pitialina, tá bom? Amilase salivar é mais fácil, né? Mas pitialina é o segundo nome dela, tanto faz, é a mesma coisa. E o que ela digere, o que ela hidrolisa? Ela hidrolisa amido. Amido, tá? Então ela quebra o amido. Então o amido começa a ser digerido na boca. E a gente sabe que toda enzima tem um pH e uma temperatura ideal. Gente, a temperatura ideal é a temperatura do corpo humano, tá? Todas as enzimas que a gente vai trabalhar, a temperatura ideal é a temperatura do corpo humano, cerca aí de 36,7 graus Celsius, tá? Mas o pH, não, o pH vai variar no tubo digestivo. Então, o pH da saliva é aproximadamente 7, ou seja, um pH neutro, tá? Então, na boca estamos com pH neutro. E na boca, então, começou a digestão química do amido através dessa enzima amilase salivar que está presente na saliva. E daí, então, a gente está com o bolo alimentar, então, comida mais saliva, bolo alimentar. E daí, então, a gente, com o auxílio da língua, esse alimento é empurrado em direção, então, ao seu palato. Palato é o céu da boca, tá? O nome do céu da boca. Ele é empurrado, então, quando você for comer, você vai reparar, gente, na sua língua, os movimentos que sua língua faz. Então, come a próxima vez de maneira consciente. Você vai ver o tanto que sua língua mexe. E na hora de engolir, que é a deglutição, ninguém vai falar engolição, não, tá errado. Deglutir, né? Então, deglutição. Você vai ver como é a sua língua que está empurrando o bolo alimentar em direção ao seu palato, o céu da boca. E daí esse bolo alimentar, então, vai ser deglutido, ou seja, ele vai ser empurrado em direção ao seu esôfago. O esôfago, então, é um tubo de aproximadamente 25 centímetros que vai ligar a sua boca ao seu estômago. Quando ele empurra, a gente vai ter que, no momento da deglutição, a epiglote é fechada. A epiglote, então, ela é flexível, né, de cartilagem, e quando a gente engole, ela fecha a passagem para o nosso sistema respiratório. A gente sabe, né, que nessa região de faringe tem a comunicação com o sistema respiratório e precisa fechar isso aí, senão a comida vai lá para o sistema respiratório, não dá certo, a gente engasga. Então, nesse momento da deglutição, o próprio bolo alimentar empurra e fecha essa passagem aí para o sistema respiratório e daí o alimento vai direitinho para o esôfago e continua até chegar no nosso estômago, tá bom? E daí ele viaja uns 25 centímetros com os movimentos peristálticos e chega no estômago. Chegando no estômago, nosso estômago, na verdade, é o tubo dilatado em formato de J. Então, é um formato de J, um tubo dilatado. E ele tem cerca aí de 1 a 2 litros. Esse é o volume do seu estômago. Então, gente, quando você come um monte, ainda bebe um monte de líquido, você está esticando o seu estômago. Então, preste atenção no tanto de líquido que você está tomando junto com a sua refeição e o tanto que você está comendo, né? Se você não está esticando demais o seu estômago, tá bom? Porque ele tem cerca de 1 a 2 litros aí. E ele é revestido internamente por mucosa gástrica. Então, a gente tem mucosa aqui dentro da boca e lá é mucosa gástrica, tá? Gástrica de estômago. E daí, lá a gente não tem uma glândula que secreta substâncias. As células da mucosa gástrica, nós temos células especiais que secretam muco e células especiais que secretam suco gástrico, tá? Então, não é uma glândula que secreta, mas as próprias células são especializadas na secreção. E como chama a secreção do estômago? Suco gástrico. Fácil de lembrar, suco gástrico, ok? Suco gástrico, belezinha. O que tem no suco gástrico? Água, sais, enzimas
e ácido clorídrico. Ácido clorídrico, sim. Dentro de você, sim. Se é ácido clorídrico, já fica a dica o pH do estômago, de 1 a 2. Gente, mas como que meu estômago não corrói tudo? Não corrói tudo por causa das glândulas de muco que você tem ali dentro. Então, na mucosa gástrica, ela é recoberta por uma camada de muco que tem células especializadas que secretam muco para proteger o seu estômago da agressão do suco gástrico. Então, muito importante que essas células de muco estejam funcionando muito bem e proteger do suco gástrico. Nossa, então para que meu corpo secreta ácido clorídrico? Primeiro, gente, você está engolindo um tanto de coisa. Junto com o alimento vem um monte de bactéria. Bactéria viva mesmo, tá? Sabe? Micro-organismo, um tanto de coisa. Então, gente, o suco gástrico, esse ácido clorídrico, primeiro tem ação bacteriana. Ele está matando um monte de micro-organismo, bactéria, né, que você está ingerindo junto com a sua comida e você nem está vendo. Você acha que tudo que você come é esterilizado. Não é esterilizado, não. Então, ele está matando uma série de micro-organismos que você está comendo. Segunda coisa, ácido ajuda na fragmentação dos alimentos. Então, o ácido está ajudando na digestão mecânica, gente. Então, ele ajuda na fragmentação também dos alimentos, ok? E além disso, esse ácido ativa a enzima que está sendo secretada aí no suco gástrico, tá? Então, no suco gástrico, a gente tem uma enzima, a pepsina, tá? A pepsina, ela digere proteína. Então, se ela digere proteína, a gente fala que ela é uma protease, tá? Protease, tá? Digere proteínas, ok? A pepsina, então, ela é secretada na forma de pepsinogênio. O que é isso? É a enzima inativa pepsinogênio. Porque imagina, se a sua célula, que ela é feita de músculo, seu estômago é feito de músculo. Músculo, proteína, né? Porque você come proteína, né? Carne é proteína também, né? Se ela secretasse a enzima ativa, ela ia estar digerindo ela. Imagina que loucura! Seu estômago, que é feito de músculo, liberando uma enzima que digere músculo. E daí ele ia digerir ele. Não ia dar certo esse negócio. Então, seu corpo é inteligente. Ele libera a enzima inativa. A enzima inativa chama pepsinogênio. E daí, quando esse pepsinogênio é liberado para a luz do estômago, tá lá na luz do estômago bonitinho, daí tem uma camada de muco, lembra a camada de muco? Daí ele tá lá dentro do estômago, camada de muco, protegendo a parede do seu estômago. Daí ele entrou em contato com o ácido clorídrico. Tcharam! Ele fica ativado. Essa enzima só funciona no pH ácido. Lembra do pH ideal? Pois bem, então no pH ácido ela se torna ativa. Se tornando ativa, daí ela recebe o nome dela, pepsina. E daí então ela começa a fazer a digestão das proteínas. Lembre que as proteínas são moléculas altamente complexas, então você não vai conseguir fazer toda a digestão e virar aminoácido logo de uma vez, tá? Então, gente, o bolo alimentar fica no estômago aí cerca de 3 a 4 horas, fazendo então essa digestão. E lógico, né, se o estômago é músculo, ele vai ficar mexendo para misturar, né, o bolo alimentar com essa secreção. E daí a gente para de chamar isso de bolo alimentar e a gente passa a chamar isso aí de quimo, tá? Quimo, Q-U-I-M-O, quimo, tá? E daí então, quando dá esse tempo, esse bolo alimentar é empurrado para o intestino delgado. E, gente, como que o alimento, né, quando está misturando, não volta para o esôfago, porque o esôfago não tem nenhuma proteção para o ácido. E por que ele não vai escorrendo, né, pela gravidade para o intestino, né?
Porque a gente tem válvulas que fecham, né, o estômago, tanto para o alimento não voltar para cima, e quando o alimento for para o intestino, para ele também não voltar para o estômago, tá? Essas válvulas impedem o retorno alimentar, né? Tanto a passagem direta quanto o seu retorno, tá bom? E daí a gente chama a válvula, né, que limita a passagem do esôfago para o estômago de cárdia e do estômago para o intestino de piloro, tá? Algumas vezes a cárdia fica frouxa, e daí é quando a gente fala que a pessoa tem refluxo, né? Porque daí ela come, daí troca aquela sensação de azia, aquele negócio ruim, né? Não sei se alguém já teve, é porque o ácido está voltando para o esôfago e a pessoa não tem no esôfago dela proteção para proteger a parede do esôfago do ácido. E algumas pessoas também têm o que a gente chama de gastrite e pode, né, chegar a uma úlcera gástrica. A gastrite é quando tem uma inflamação na mucosa do estômago, porque essa mucosa não está bem protegida, né? Pode ser algum motivo, não tem muco o suficiente, e daí essa mucosa está sendo agredida pelo ácido e está sendo inflamada. Pode chegar a um ponto de na mucosa se formar uma ferida, e quando tem uma ferida a gente chama de úlcera gástrica, tá bom? Gente, como hoje é uma aula só, a gente para por aqui com o quimo saindo do estômago e indo para o intestino. Então, a gente já começou a digestão do amido na boca pela amilase salivar ou pitialina, pH básico 7. E daí, quando chegou isso no estômago, o pH ácido inativou essa enzima. E daí a gente teve outra enzima, pepsina, que daí começou a digestão das proteínas, e daí quando esse alimento saiu do estômago, ele chama quimo, e tá chegando, o pH era 2, de 1 a 2, e ele tá chegando no intestino. Gente, o intestino não está preparado para esse pH, então a gente vai continuar na próxima aula e ver como é que a gente vai resolver esse problema. Vejo vocês lá. Tchau, tchau!